Olá a todos, sejam muito bem-vindos aí à aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre, continuar falando, né, sobre a questão das nossas heranças aí, falando sobre um pouquinho sobre polimorfismo também, né? Alguns conceitos que ficaram faltando aí na aula anterior, nós vamos comentar agora. O objetivo da aula de hoje, como vocês podem ver aí, né, que vocês podem ver na tela, é compreender os conceitos e criar classes abstratas e interfaces conforme aprimorar os conceitos de reaproveitamento de código presente na programação orientada a objetos. Né? Então, nós vamos ver um pouquinho de herança múltipla, classes abstratas, interface. Então, vamos focar nisso, né, para que a gente possa, então, ver, né, compreender aí alguns outros conceitos que são importantes para que a gente possa compreender, né, melhor e aplicar melhor aí esses conceitos no nosso dia a dia. Não, na verdade, alguns conceitos a gente nem aplica tanto, né, mas é uma opção aí de ferramenta para que a gente possa resolver os nossos algoritmos, né, criar os nossos programas. Então, vamos lá, vamos continuar nessa aula, né? Vamos trabalhar um pouquinho então sobre isso. Vamos então ver aqui, naquela apostila que eu já falei para vocês lá, vamos falar um pouquinho sobre essas questões aqui. Eu gosto sempre de fazer algo junto aí. Vamos tentar ver se não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazendo. Senão, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos, depois eu posso gravar resolvendo alguma coisa aí de uma maneira bem rápida, sem ficar explicando muito, porque senão demora bastante. A gente viu que nossos vídeos estão ficando muito grandes, né? Eu estou tentando diminuir, mas está difícil. Então, olha só, polimorfismo, né, que nós vimos lá, então, ele se refere àquela questão de você ter múltiplas formas de fazer uma mesma coisa, digamos assim, né? Ou seja, você tem classes que implementam métodos de maneira diferente, né? Nós vimos lá, então, né, nos exercícios, inclusive, da aula passada, né, que eu passei para vocês, então, que nós temos como ter o mesmo método com nome igual, né, em classes filhas diferentes, só que utilizando, né, ou seja, realizando aquela função, só que de maneira diferente, né, para cada classe. Por exemplo, eu tenho um animal, né, tenho um gato e tenho um cachorro. Então, todos nós temos aqui os métodos comuns, né, da classe animal, que seria caminha, por exemplo, né, um animal caminha, um animal, né, aqui na verdade são construtores, eu nem sei como é que vocês resolveram isso, mas não tem problema, né, eu queria simplesmente colocar o construtor que recebia o nome como parâmetro. Na verdade, poderia colocar os dois, né, o nome e a raça aqui como opcionais para ficar. Eu tenho um construtor aí que, na verdade, isso aqui em Java funcionaria assim, né, mas tudo bem, quem criou o construtor da maneira que vocês quiserem lá. O que é importante é o método caminho. O método caminho ele é herdado, né, por cachorro e gato. Então, cachorro e gato vão caminhar. Se tivesse outro animal aqui herdando também, por exemplo, suricato, né? Vamos supor que eu tinha um suricato aqui que herdasse de animal. Então é uma forma de caminhar diferente, né? O cachorro ele vai caminhar de 4 patas, o gato também, o suricato em 2 patas, por exemplo, né? Seria uma forma dele caminhar. Então nós teríamos essa situação aí, ou um canguru, né? Por exemplo, também. Então aqui nós temos ainda também a questão da herança, né? Das outras heranças aqui que nós vimos. Então nós vimos que, acho que o exemplo melhor aqui seria esse último aqui, né? Aqui, por exemplo, o ingresso, né? O ingresso possui um método para verificar o valor do ingresso, né? Isso, o VIP ele tem um adicional, ou seja, não é igual, né? Ou seja, o ingresso VIP é diferente do ingresso normal. O método de imprimir valor ele vai retornar, vai adicionar alguma coisa no VIP, né? No normal vai ser o preço do ingresso como herdado anteriormente, né? E assim vai. Então, o conceito de polimorfismo ele tem a ver com isso, mas também tem a ver com outras coisas que nós vamos aprender agora, né? Então, no caso aqui desse exemplo da nossa apostila, que essa apostila eu já falei para vocês sobre ela, vocês podem acessar ela
né? Aqui, deixa eu mostrar aqui o endereço certinho. Aqui, ó, kaelon.com.br/apostila Python orientação objetos. Orientação tracinho objeto. Python, apostila tracinho Python tracinho orientação tracinho objetos, né? Então essa aqui é a apostila. Aí vai ter um sumário. Está falando um monte de coisa. Quem quiser acompanhá-lo desde o início, né? Pode ficar à vontade. Nós estamos usando ela algumas vezes, não é sempre. Inclusive aqui tem um capítulo sobre arquivos, como escrever um arquivo, fechar um arquivo, né? A gente nem viu isso. Mas não é difícil, é bem fácil até de fazer. Vocês podem olhar lá que vocês vão fazer tranquilamente. Nós estamos falando então sobre o polimorfismo. Então nós estamos um pouco aqui para baixo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, como que funciona? Então o polimorfismo ele nada mais é do que uma forma, né, diferente de acessar e a capacidade que o objeto tem de poder ser referenciado de várias formas, ou seja, você também pode referenciar esse mesmo um objeto, né? São objetos filhos da classe funcionário, por exemplo, eles podem ser referenciados pelo funcionário, né? Ou seja, todos eles são um tipo de funcionário, né? Então, sendo assim, como eles são um tipo de funcionário, então eles podem, eu posso chamar ele como sendo apenas um funcionário. Nesse exemplo aqui fica mais claro isso. Olha só, foi criada uma classe chamada controle de bonificações, né, aqui nessa apostila. Então, essa classe ela tem um construtor e tem uma função, né, um método chamado registra, que recebe um funcionário, né? Recebe um funcionário. E aqui está falando assim que o total de bonificações, que é o atributo dessa classe, né, controle de bonificações, vai ser somado, ou seja, vai receber ele mesmo mais funcionário.getBonificação, ou seja, está pegando a bonificação do funcionário e incrementando no total de bonificações da classe controle de bonificações, certo? Dessa forma, qualquer funcionário que eu passar aqui vai pegar o controle de bonificações dele e vai devolver, né? E foi colocado aqui um property total de bonificações para a pessoa poder acessar isso, né? Verificar o total de bonificações. Então, o que acontece? Se eu passar um funcionário para lá, qualquer funcionário que eu passar para lá, olha só, foi criado um objeto funcionário chamado João, o CPF dele e a bonificação, né? E aqui foi mandado imprimir então o funcionário get bonificação dele, ou seja, está obtendo a bonificação do funcionário. Faltou os parênteses aqui, né? Do final, tá aqui. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para cá. Fechando aqui, né? Get bonificação, fecha os parênteses aqui. Aí, o gerente também é um funcionário, não é isso? Então, o gerente foi criado, colocado aqui, né, o nome dele, o CPF, a bonificação, a senha, e esse zero aqui, eu não me lembro da classe gerente aqui, deixa eu dar uma olhadinha. A classe gerente aqui, eu não vou lembrar, não vamos perder tempo com isso, né? Isso aqui é um outro parâmetro que era exigido do gerente aqui, eu não me lembro agora. Aí o que acontece aqui? Foi, né, colocado uma bonificação para verificar a bonificação do gerente, que é 5.000, né? Aí, eu não sei como é que foi criado o método lá, parece que é R$1.000 acima da bonificação do funcionário, alguma coisa assim. Aí o que acontece? O controle de bonificações, 10% a bonificação, desculpa, esse aqui é o salário dele, né? A bonificação é 10% sobre o salário do funcionário. E o gerente, ele recebe 10% e ainda mais R$1.000. Foi isso que foi colocado aqui na apostila, né, no método get bonificação do funcionário, do gerente, né, do gerente. O gerente herdou de funcionário, né? Então aqui, no controle de bonificações, né, foi criado um objeto e ele mandou registrar funcionário. Ó, primeiro mandou registrar o funcionário, que é o João, né? Depois mandou registrar o gerente. Foi passado para o método registra bonificações, aqui. O método recebe um funcionário, né? Então, como o gerente é funcionário também, ou seja, ele herdou de funcionário, então ele pode ser recebido aqui tranquilamente, né? Então, eu obtenho a bonificação do gerente
e estou somando com o total de bonificações aqui. Então, vocês notem que fica muito mais tranquilo, né? Se caso eu criasse mais um funcionário, né? Se existisse mais um funcionário aqui que quisesse colocar uma secretária, sei lá. Então, secretária herda de funcionário, né? Então, dessa forma, eu poderia utilizar o método de controle de bonificações, né, o método registro da classe controle de bonificações, passando a minha secretária, por exemplo. Okay? Por quê? Porque ela herdou de funcionário também. Né? E ela tem o método get controle de bonificação. Isso não fica muito claro aqui no Python, porque o Python é uma linguagem muito aberta. Né? Em linguagens fortemente tipadas, como no Java, isso seria garantido pelo próprio compilador. Né? Se eu passasse lá um objeto que não fosse um funcionário, ele já iria dar um erro. Né? Na verdade, na codificação, dependendo da IDE que eu estivesse usando, já daria um erro, né? Dizendo que ele está pedindo lá um funcionário, não um outro tipo de objeto. Né? Como essa linguagem ela é dinâmica, eu poderia passar inclusive um cliente lá, né? Que é inclusive um dos problemas aqui do polimorfismo, da herança aqui no Python, em linguagens muito abertas como o Python. Né? PHP já resolveu isso, né? PHP, nas versões mais recentes, já resolveu também isso. Ele é já bem aberto também, da mesma forma que o Python é, só que eles agora já colocaram uma tipagem na recepção do método lá. A gente pode colocar o tipo, se for uma classe, né? Posso colocar o nome da classe antes do parâmetro, ele garantiria que eu passaria aquele tipo de objeto. Aqui no Python, então, como a gente não tem esse controle, né? Ele obteve o método getModificação do gerente, porque o gerente é um funcionário, né? Ele herdou da classe funcionário e tem o método getModificação de funcionário também, porque ele herdou de funcionário. A gente já viu isso na aula anterior. Então, fazendo dessa forma, então, eu obtive a bonificação do funcionário, mostrou isso, né? Essa saída aqui é referente a esse print aqui, né? Ou seja, está mostrando a bonificação do funcionário, que é 200, porque o salário dele é 2.000, então é 10%, né? Então, 200. No caso da bonificação do gerente, o gerente recebe 5.000. A bonificação dele de 10% é referente ao funcionário, por ele ser funcionário. Simplesmente pelo fato de ele ser funcionário, ele já ganha 10% de bonificação. Então, eu receberia R$500. Mas o gerente, no método get bonificação do gerente, foi colocado que ele ganha mais R$1.000 acima de bonificação. Então, ele recebeu 1.500. Então, passando isso, né, mandando registrar a bonificação no controle de bonificações, depois mandando mostrar esse total de bonificações, mostraria 1.700. Seria a soma das duas bonificações que foram colocadas anteriormente aqui. Então, isso é uma vantagem, né? Uma vantagem a gente utilizar aí a herança, né? Vocês viram que a herança ela é interessante, né? E a forma diferente de a gente chamar, ou seja, eu chamo o mesmo método passando elementos diferentes, objetos diferentes, desde que sejam filhos da mesma classe. Eu posso utilizar a classe Py como parâmetro, né? Aqui nesse caso, estamos usando o funcionário como parâmetro. Beleza, então vocês viram aí que o registro de bonificações ele recebe, né? Aí, como nós estamos falando anteriormente, como é muito aberto, então eu poderia passar não só funcionários aqui, por mais que a gente tenha colocado um nome, né? O nome aqui no registro de funcionário, o nome do parâmetro aqui, ele não tem nada a ver com a classe funcionário. Vocês perceberam que todo método eu posso colocar qualquer nome eu posso colocar qualquer nome no parâmetro, né? Então o parâmetro ali foi funcionário. Mas poderia ser C, poderia ser F, poderia ser qualquer coisa, né? Então dessa forma, fazendo isso, né? Sendo dessa forma, fica complicado, porque eu poderia passar qualquer objeto ali. Então, nós vamos ver aqui nesse exemplo que aqui embaixo, né, que eu poderia passar inclusive um cliente. Aqui, por exemplo, foi criada uma classe cliente, né, colocados os atributos aqui do cliente, os métodos e propriedades que, né, poderia ser os properties, os métodos, né, get, os métodos set, né, para esses nossos parâmetros aqui.
para esses nossos atributos, né? E aí, olha só, foi criado um objeto cliente, então nada impede que a gente registre o cliente também no controle de bonificações. Então o que aconteceu aqui? Maria foi criado, colocou CPF e a senha da Maria para acessar, né? Aqui o controle, né? Controle é igual ao controle de bonificações, foi criado um objeto da classe controle de bonificações, né? E aí mandou registrar o cliente, né? Ele recebeu esse cliente lá no parâmetro funcionário lá. Então ele recebe esse cliente aqui e tenta somar bonificações pegando do cliente.getBonificações. Só que o cliente não tem o método getBonificações, né? Então isso faria com que aconteceria um erro, né? Aqui, ó, esse erro iria ser gerado na saída quando eu tentasse executar esse código aqui. Ele ia aparecer assim, ó, cliente, o objeto cliente não tem um atributo getBonificação, né, que ele trata como atributo. Na verdade seria um método, mas ele trata como atributo porque eu coloquei como property lá. Então, ele não tem o getBonificação, né? Então, dessa forma, ele dá um erro de atributos, né? Isso faz com que tenha um problema. Aí ele fala assim, né, aqui ele coloca assim, então a gente poderia resolver esse problema colocando um has attr ou verificando, né, se é instância também. Existem vários métodos para verificar se um objeto é de uma determinada instância. Tem o has str, tem o is, né, type, né, coloca o type is e o nome da classe lá na frente também, né. Então eu posso utilizar. Mas o hasTr é para verificar se tem um determinado atributo, né? O nome do método, o nome da função, na verdade, aqui tem atributos. Então, né, has attr, ele pega o objeto, né, que está sendo passado e verifica se tem esse atributo getBonificação, certo? Isso é uma forma de a gente garantir, então, que ele porque se eu passasse um objeto aqui que não tem getBonificação, ele daria no else, ele entraria no else, porque o cliente não tem getBonificação. Então eu colocaria assim, instância de, se você colocasse um Fzinho antes aqui, você poderia colocar object aqui, obj aqui, não implementa o método getBonificação, certo? O class name, esse método, né, o class, esse método mágico que a gente costuma dizer, class é o nome da classe, tá? Class é a classe inteira, digamos assim, né? E o name é o nome da classe, né? 2 underlines name, então pega o nome da classe. Então está verificando então se, né, no caso seria a classe cliente, mostraria lá, né? Se você pegar esse método, colocar ele aqui, né? Pegar isso aqui e colocar dentro aqui da chave, né? Aqui, e colocar um Fzinho antes, vai mostrar a mesma coisa. Beleza. Então, e demais métodos seriam mostrados, né? Então, isso aqui garantiria, né, no caso, que não seria passado um objeto que não tem o getBonificação, né? Porque ele recebe esse parâmetro e verifica, né? Então, só que tem que isso não é a forma que o pessoal do Python gosta de fazer, né? Outra forma também de verificar é se é uma instância, que também mostrou aqui como fazer isso com isInstance, né? Com hasAttr, nós vimos aqui que ele pega o objeto, né, que é o objeto que está sendo passado, e o nome do objeto, o nome do método, né, getBonificação. Se ele tiver o método, ou o atributo, né, getBonificação, ele vai somar aqui. No caso do isInstance, é para verificar se é um objeto, se é uma instância de funcionário. Olha só, isInstance verifica se é uma instância de funcionário. Então, é uma outra forma da gente verificar, né? Mas como eu já disse, essas duas formas, embora funcionem, né? Não é maneira pythônica de trabalhar. Ou seja, o método em Python, né, os programadores em Python não gostam muito de utilizar essa questão do isInstance, do hasAttr, do type object is, né, e coloca lá o nome da classe lá na frente,
E não gosto que utilize muito isso, né? Então, o ideal é você deixar o erro acontecer, digamos assim, né? Então, ele espera no caso, o controle de modificações, o método registro, ele espera um get modificação lá, né? E não um objeto do tipo funcionário. Então, na verdade, o registro ele quer um método get modificação, não necessariamente um funcionário lá, ok? Então, existe uma característica da linguagem que é chamada de tipagem de pato, ou duck typing. Duck typing, né? O que é o duck typing? Então, o duck typing ele um tipo, né? É uma característica que responde uma característica que faz o seguinte: ele considera que aquele objeto tem aquele método, né? Tem aquele atributo, tem aquele método. É uma frase clássica, né, do duck typing, que é essa daqui, né, que foi colocada pelo escritor aqui da apostila. Se ele parece com um pato, nada como um pato, graça como um pato, então provavelmente é um pato, né? Então ele coloca até o exemplo aqui do pato mesmo, aqui do ganso, né? Que uma função chamada grasna e grasna do mesmo jeito, digamos assim, né? Então ele criou dois objetos, um da classe pato, outro da classe ganso, e mandou grasna. Então vai gerar a mesma saída, né? Então, o que acontece? O método controle de bonificações, o método registra da classe controle de bonificações, ele espera o método get bonificação, né? Então, quando eu passo um objeto para lá, ele vai olhar se tem o método get bonificação. E isso não interessa para ele se isso é funcionário, se não é, né? Então, para ele, pouco importa. Então, o duck typing ele é um estilo de programação que ele vai procurar, né? Ele não procura tipo de objeto, ele, na verdade, ele vai procurar o método, só o método, ok? Então, o duck typing ele evita, né, testes usando aquilo que nós já falamos anteriormente. Então ele deixa o que? O erro aparecer. E aí a gente tem que fazer o que? A gente tem que tratar esse erro com o try except, né? O try except. Ou usar um rise, né, que seria uma forma de criar uma exceção, né? Então as exceções a gente vai falar sobre elas nas próximas aulas aí, né? Chegando a data de a gente falar sobre isso também já está, né? Estamos até bem atrasados um pouquinho já com isso, né? Então nós vamos chegar no try except. É o quê? É verificar, é mandar ele tentar fazer, né? Tente fazer isso aqui, né? Tente pegar a subbonificação do objeto e somar com o total. Conseguiu? Beleza. Não conseguiu? Dá exceção. Que exceção é essa? Atribuir uma exceção. Esse except, o tipo dele é attribute error. Esse attribute error, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas é um tipo específico de exceção, né? Ele é uma classe que trata do atributo de uma exceção exclusiva de erro de atributo. Ou seja, não encontrou um atributo, o nome está errado, alguma coisa nesse sentido. E o as-e significa que é um apelido, né? Em vez de escrever todo esse attribute error, que é o nome da classe, eu vou tratar ela só como e daqui para frente, né? Um apelido, né? Ou seja, como uma variável chamada e. Então, manda imprimir o erro, né? Então, se caso ele vai tentar fazer, se não der, se não tiver o get modificação, ele vai dar um erro, né? Então, é isso que faz o try except, né? Então, essa forma pythônica, digamos, de ser, né? Ou seja, de fazer isso. Ele assume que existe aquele atributo. Se não tiver, vai dar uma exceção, vai dar um erro, né? Então, dentro do método get modificação, dentro do método registra, né, da classe, dentro do método registra da classe controle de bonificações, lá nós teríamos que colocar esse código aqui, né, try, tente e accept, né? Poderia ser um print ou poderia ser um return, né, mandando retornar esse erro, né, ou poderia ser um rise também, depois vamos falar sobre esse rise, mas nada mais é do que tratar uma exceção aqui, ok? Então vamos lá. Então a herança, aqui está falando sobre uns exercícios, a gente não vou focar nesses exercícios porque a gente não está vendo essa apostila diretamente. Mas aí, ainda no conceito, né, de herança e polimorfismo, nós temos as chamadas classes abstratas, né? Classes abstratas. Então,
eles estão recordando aqui o que tem na apostila, né? Foi criada uma classe funcionário com o nome, CPF, salário, né? As propriedades dos métodos foram criadas aqui, os properties, né? Os métodos set, assim por diante. Foi definido também um método get modificação que pega o salário, né? Vezes 1.2. Então, aqui na verdade está colocando 20%, né, sobre o salário aí na bonificação, né, 20%. Então o salário, porque é de 1.000, seria 1.200. Então vai considerar agora o controle de bonificações, né, que a gente já viu também na aula anterior, no exemplo anterior aí. Então, ó, se foi colocado dessa forma, nós vimos que isso aqui não é correto, colocar o try aqui, né, e o except aqui embaixo, né. Então o método do registro ele vai funcionar dessa forma, né. Então, vamos ver aqui o que ele está explicando aqui nesse caso da classe abstrata. Então ele está falando aqui que o método funcionário, né, já que implementa o método getModificação, né, podem ter objetos do tipo funcionário de qualquer subtipo, né, ou qualquer subtipo de funcionário, gerente, diretor, né. Então dessa forma que está aqui, ele aceita qualquer tipo de funcionário, desde que tenha o método getModificação aqui, né. Então eventualmente alguma nova classe que venha a ser escrita, né, sem conhecimento prévio do autor do controle de bonificação, né? Então qualquer uma poderia ser escrita, desde que tivesse um método de bonificação, qualquer classe poderia ser criada posteriormente. Nós já até comentamos sobre isso, né? Criar uma classe chamada diretor, por exemplo, tivesse uma bonificação, poderia passar ele para o controle de bonificação sem problema, né? Então a gente está usando uma classe funcionário para polimorfismo, né? Então se não fosse ela, nós teríamos um grande prejuízo, né? Nós precisaríamos criar um método registro para receber cada um dos tipos, né, de funcionário, uma para gerente, uma para diretor, uma para secretária e assim por diante, né? Então a gente perderia bastante tempo e teria retrabalho, né? Teria uma reescrita de muitos métodos, né? Então o conceito de classes abstratas, então, né? Então ela traz esse conceito, né? Na verdade, funcionário ele não precisaria ser, vamos supor que eu não tenho um funcionário genérico, digamos assim, né? Não tenho um funcionário genérico. Na verdade, não faz sentido eu criar um objeto da classe funcionário, né? Porque todo funcionário tem uma função, né? Não tem lá na minha empresa, eu não tenho lá um funcionário apenas, né? Eu tenho lá um funcionário, mas ele é gerente, ele é motorista, ele é a secretária, né? Ou seja, ele tem uma função específica, né? Então, a classe funcionário não faria sentido eu criar um objeto da classe funcionário ali, somente, né? Então, dessa forma, a classe funcionário poderia ser uma classe abstrata, né? Uma classe abstrata. Por quê? Porque como eu disse, né? Uma classe abstrata é uma classe que não faz sentido eu criar um objeto da classe funcionário, né? E uma classe abstrata, segundo conceitos de outras linguagens orientadas a objetos, ela tem que ter pelo menos um método abstrato. E não fazer sentido a gente criar um objeto daquele método. Então, isso faz com que a gente tenha, uma classe abstrata tenha essas duas características principais, que é de não precisar criar objeto e não poder e ter pelo menos um método abstrato nela. Para que a gente crie uma classe abstrata, no Python, a gente tem que herdar de uma classe chamada ABC, ou CBA, ou ABC, né, no inglês, ou CBA, aportuguesando aqui, né? É uma classe abstrata base, né? Seria a nossa classe abstrata base, ou Abstract Base Classes, né? Base para classes abstratas, né? Então, ABC é a superclasse para classes abstratas. Então, o Object é a superclasse para classes comuns, para todas as classes comuns, e o ABC, né, seria a superclasse para todas as classes abstratas. Uma classe abstrata, então, ela não pode ser instanciada, ou seja, não posso criar um objeto dela, né, e deve conter pelo menos um método abstrato, como eu já falei anteriormente. Então, vamos tornar
Tornando a classe funcionária abstrata, seria bem simples. É só de fazer um import lá, import ABC, ou então coloca from ABC import ABC, né, maiúsculo lá, que é a classe ABC. Então, eu poderia fazer dessa forma, né, importando apenas o pacote, coloco aqui ABC, né, e vou colocar ABC.abc aqui para herdar. Classe funcionária, então, nesse momento, ela passa a ser uma classe abstrata, né? Então, o método getBonificação, ele pode ser uma classe abstrata, né? Uma classe abstrata, né? Então, o método abstrato, ele pode não ter implementação, né? Ele pode até ter implementação, né? Mas não faz sentido ter implementação, na verdade, né? Então, o método abstrato, a gente vai deixar ele sem implementação. Por quê? Porque aí toda pessoa que herdar de funcionário, ele vai ter, né, que criar o método getBonificação lá nessa classe que está herdando, certo? Porque aí sim eu vou ter completo o conceito de classes abstratas. Olha só, então criando a classe funcionário, colocando ela herdando de ABC, e colocando o método ABC abstract method, né? Abstract method. Então, def getBonificação pass, apenas o pass. O pass é o quê? É para passar, né? Ou seja, não vai ter corpo, né? Não tem corpo esse método. Ele só vai ser uma assinatura do método. Então, o que a gente chama de assinatura do método é o quê? O nome do método e os seus parâmetros, certo? Então, aí, se eu fosse tentar, né, criar um objeto tipo funcionário, ia dar um erro. Ó. Você não pode instanciar uma classe abstrata com um método abstrato, né? Então, a gente não pode instanciar, vai dar um errinho lá, ok? Então, apesar de a gente não conseguir instanciar, nós conseguimos instanciar as filhas das classes. Então, se eu herdar de funcionário, o gerente, ele obteve, né? Olha só, o gerente, ele teria os outros métodos propriedades, o construtor e tudo aqui, e o método getBonificação teria que ser criado aqui. E aí, aqui eu vou implementar o método. Então, vai dar retornar o salário vezes 0,15. Então, 15% em cima do salário. Então, a bonificação de 15% aqui, ok? Então, isso é a bonificação dele, né? Então, aqui foi colocado, né? Ó, gerente criou o objeto, né? Colocou aqui e o getBonificação dele foi chamado, obviamente vai trazer então 5.000 vezes 15%, né? Então, vamos ver aqui então. Quando eu chamar isso, né, vou executar isso aqui, vai multiplicar por 0,15. Então vai ser o quê? 10% vai ser 750, né? 750 reais. Beleza. Então, olha só, e criamos, então, vamos supor que a gente queria criar a classe diretor, que é herda de funcionário. Então, eu vou ter que implementar o método getBonificação. Se eu não implementar, olha só, aqui foi um exemplo de se a gente não implementar, o que acontece? Então, a classe diretor, herda de funcionário, tem um método init, né, para iniciar, passando lá para a classe funcionário os atributos que ela precisa lá para cima, né? E aqui eu vou mandar, quando a gente roda o método, olha só, foi criado um objeto da classe diretor com os parâmetros que seriam necessários, né? Só que quando eu tento rodar, aí vai dar um erro, mesmo erro, ó, dizendo assim que, olha só, não pode instanciar uma classe abstrata diretor com um método abstrato getBonificação. Então, ele tem que implementar o método getBonificação em diretor também. Okay? Então, dessa forma, né, vocês viram então que uma classe abstrata ela vai funcionar assim. Se eu não implementar o método, ela vai dar um erro. O ideal é que a gente coloque nos métodos abstratos, a gente coloque comentários, pessoal. Eu vou até abrir ali. Eu vou abrir ali para mostrar para vocês então como que a gente faria isso, né? Vai colocar comentários para que a gente possa facilitar a vida de quem vai implementar.
Deixa eu abrir aqui rapidão, tentar ser rápido aqui, porque nosso tempo está correndo, né? Então, olha só, aqui nós vimos né, essa classe, eu criei ela aqui, só para vocês verem. Então, ó, a gente pode importar apenas então, o ABC, colocar só o import ABC. Deixa eu só colocar aqui em cima, né? Colocar assim, ó, import ABC, né? Assim. Se eu colocar isso, né, eu vou ter que colocar, se eu colocar só o import ABC, eu teria que colocar assim aqui, ó, abc.abc, né, dessa forma. E aqui embaixo no abstract method, colocar abc.abstract method. Se eu tivesse colocado só aquele primeiro import, né, nota que só ele ficou ativo agora, ok? Se eu quiser fazer dessa forma também, eu posso, importo do pacote ABC, importe a classe ABC, a abstract method, então eu posso fazer e tirar, né? Eu posso aqui dos métodos aqui embaixo, dentro da classe eu posso tirar o ABC e deixar só desse jeito aqui. Okay? Então, qualquer uma das duas formas vai funcionar. Criada a classe funcionário, ela vai herdar de ABC, como a gente já disse, ela é a superclasse de toda a classe abstrata. E aqui eu tenho um comentário de documentação. Né? Coloco três, eu vou colocar aqui três parênteses, três aspas, desculpa. E aí eu vou colocar o comentário de documentação. Vou explicar o que é a classe funcionário aqui. Não coloquei explicação para ir mais rápido, né? Um método abstrato aqui, o getBonificação, ele não tem corpo, ele teria só um pass, né? Esse pass aqui, certo? E aqui tem um comentário de documentação, né? Esse comentário de documentação também explicando esse método getBonificação para quem for implementar. Então, quando eu coloco três aspas e dou um enter, ele já coloca inclusive o return aqui. Se tiver retorno, você coloca o que é esse retorno, ok? Se não tiver retorno, você não precisa colocar, você tira o return. Se tiver parâmetro, ele vai aparecer que os parâmetros vai explicar do que se trata esses parâmetros, ok? Então, nesse caso, é só um método que vai ser implementado para calcular e obter a bonificação de funcionário qualquer, né? Então, só explicando aqui o método. Claro, teria outras coisas aqui que eu teria que colocar, né? Não precisa colocar. Você pode colocar as outras coisas, pode ter métodos, inclusive métodos que não são abstratos aqui na classe funcionário, mesmo ela sendo uma classe abstrata, ok? Então vamos continuar aqui, né? Tentar terminar o mais rápido possível. Então aqui, ó, quando foi implementado, né? Foi criado os métodos. Se eu não implementar, vai dar esse erro, como nós já falamos anteriormente. Beleza. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre herança aqui. Se dá tempo da gente ver um pouquinho sobre herança múltipla interface. Então, ó, no caso do Python, ele também aceita herança múltipla, né? Ou seja, eu posso ter uma classe pode herdar de mais de uma classe. Ou seja, você tem várias implementações. Tem vantagens e desvantagens. Tem algumas desvantagens, né? E deve ser evitada a herança múltipla. Então, eu vou explicar o que é, mas geralmente a gente não usa muito. Eu recomendo, inclusive, não gosto muito de usar, né, e acho um pouco complexo em alguns. Não, só falar esses detalhes aqui para vocês entenderem. Então, o que é uma herança múltipla? Herança múltipla, você pode pegar um funcionário, pode herdar uma classe, pode herdar de diferentes classes, né? Então, ó, criado uma classe diretor que é de funcionário, classe gerente que é de funcionário também, né? Então, um sistema interno, por exemplo, de login, né? Poderia pegar o funcionário, verificar se ele tem o método authentica e autenticar ele aqui, ou seja, verificar lá, né? Para criar um sistema, você pode só acessar funções internas do sistema, por exemplo, né? Então, funcionário eu poderia ter, só que nem todo funcionário ele precisa ser autenticável, né? Não precisa ter o método de autenticar. Então, o que eu poderia fazer então? Eu poderia fazer uma classe no meio, né? Colocar um funcionário autenticável, que herdasse de funcionário, ter um método autentica e criar então um método autentica aqui. Inclusive, ele poderia ser uma classe abstrata também, né? Poderia ser uma abstrata também. Mas não faz sentido a gente, né, ter esse negócio aqui, porque repare que ele
ele é o funcionário abstrato, né, o funcionário autenticável, ele é um candidato à classe abstrata, né? O uso da herança simples vai resolver o caso, né? Então a gente vai ver, só que a gente vai ver isso como uma herança, como que funciona então a questão da herança múltipla nesse caso, né? Então a opção é fazer uma herança, né, sem sentido para resolver um problema. Uma opção é essa, por exemplo, fazer cliente estender funcionário autenticado. Vamos supor que o cliente também tivesse acesso, né, ao sistema interno. Então eu teria que fazer cliente herdar de funcionário autenticado, só que o cliente não é um funcionário. Ele iria herdar só para herdar o método autentica, e aí ele teria acesso ao get modificação, que não faz parte de cliente, né? Ou seja, ele teria o método get modificação, sendo que o cliente não é funcionário. Então isso causaria um problema, né? Então, para resolver o problema, né, nós poderíamos arranjar uma forma de referenciar diretor, gerente e cliente de uma mesma maneira, ou seja, chamar um fator comum, né? Precisamos resolver isso. Então, se existisse uma forma na qual as classes garantissem a existência de um determinado método através de um contrato, ou seja, poderia fazer um contrato, né? Ou seja, todas as classes que herdar dessa classe vai ter que ter esses métodos aqui, né? Então, a gente poderia fazer, né, um contrato com isso. O que é um contrato? Um contrato, então, a gente poderia fazer, né, uma classe chamada autenticável, né, e colocar autentica, o método autentica, e colocar a senha lá, né? A pessoa passar a senha e verificar se a senha confere, né, que seria o método para fazer isso. Então, essa classe autenticável, ela poderia ser herdada por gerente. Então, o gerente poderia herdar de funcionário e de autenticável, né? O diretor também poderia ser o cliente só de autenticável. Então, não herdaria de funcionário, herdaria só de autenticável, né? Então, isso é uma das coisas que a herança múltipla pode ajudar, né? Pode ajudar nesse sentido. Então, eu posso criar uma classe. No caso, ao invés de criar um funcionário autenticável, como a gente viu ali, e todos os funcionários herdar dele, né? E se o cliente precisar ser autenticável também, a herdar de funcionário autenticável não faz sentido. Então, eu poderia ter uma classe só para autenticação, né, definir o método de autenticação lá dentro, e aí sim eu posso ter uma herança múltipla, colocando gerente, herdando das duas classes. Então ele tem acesso aos atributos e métodos de funcionário e tem acesso ao método autentica do autenticável, né? E o cliente só acesso só a senha aqui no caso, né? E se tivesse alguma outra, né, poderia herdar de outro lugar. Ou seja, então o diretor, né, além de funcionários, são autenticáveis, né? Então, no sistema interno, né, no sistema definir o login, eu poderia ver se o objeto tem ou autentica. Se tivesse, eu poderia autenticar. No caso, olha só, o sistema, né, para funcionários autenticáveis e clientes. Então, eu posso ver se o método tem ou autentica nesse caso, né? Se ele tiver o método autentica, se tem o atributo autentica, ele vai autenticar. Se não, ele vai dar uma mensagem dizendo que não é autenticável, né? Então, essa seria uma forma. Só que a herança múltipla também pode causar problemas, né? Essa é a vantagem de a gente fazer, né? Ou seja, eu poder herdar, né, partes. Você poder criar uma classe que possa juntar as duas para poder fazer, né, para você ter todas as funções que você precisa para uma classe filha. Entretanto, ela pode trazer alguns problemas, né? Existe o chamado problema do diamante, né, que vocês vão ver aqui agora como que funciona. Então, vamos supor que eu tenho uma classe A que tem um método chamado M1, né, que imprime, né, método da classe A. É só para a gente entender o funcionamento da herança múltipla. Tem a classe B, que herda de A, ou seja, ela tem o M1, né, dentro dela, por ela herdar de A, e tem o método M2, que imprime método de B, né? E a classe C herda de A também, então ele tem o M1 e tem o seu próprio M2, né? Ou seja, M2 de B é diferente de M2 de C, embora ambos herdem de A, né? Então todos os dois herdam de A, têm acesso ao M1, e o M2 é próprio de cada um deles, ou seja, B tem o seu próprio M2 e C também tem o seu próprio M2.
Na classe D, a outra classe, a última classe, classe D, ela herdou de B e de C. Que interessante, né? Olha só, então B e C. E se eu mandasse imprimir o método M2 de D? Vocês notaram que cada um, o B e o C, tem o seu próprio M2? Então, qual queria ser impresso? O M2 de B ou de C? Né? Então, nós temos esse problema na herança múltipla. Né? Então, temos a figura aqui do diamante, né? Classe B e C herda de A e a D herda de C, de B e C. Então, existe essa ambiguidade aí. Essa ambiguidade é chamada de problema do diamante. Né? Como que Python percorre então essa hierarquia de classes? Então, existe uma ordem chamada de MRO, que é o Method Resolution Order, que é a ordem de resolução de métodos. Essa ordem de resolução de métodos, ela traz para mim a hierarquia da nossa herança. Né? Então, ó, o método, se eu mandar imprimir d.mro, né, que é a classe D, né, mandando imprimir o MRO dela, ele vai trazer o seguinte, ó, primeiro, a própria classe, né? Segundo, a primeira classe da herança, que é B. Terceiro, a segunda classe da herança, que é C, e um quarto, viria a classe A, né? Que seria a classe da qual B e C herdam, né? E a última, a classe Object, que é a classe mãe de todas as classes, como já falamos anteriormente. Então, notem que o processo vai ficar dessa forma ali, ó. Né? Aqui no desenho vocês vão entender melhor. Então, se eu mandar mostrar o MRO, olha só, D, A e B e C herdam de A. E D, ele herda, olha só, primeiro ele vai verificar B, depois ele vai verificar C, né, passar para C e depois para A. Então, como ele encontrou o M2 em B, então ele vai imprimir o M2 de B. Então, ó, a saída vai ser método de A e método de B, certo? Então, ele vai, no primeiro local que ele encontrar, né, o método M2, ele vai imprimir o método M2. Então, a ordem aqui, quando eu coloquei D herda de B e de C, então, a primeira que ele vai verificar aqui, né? Se eu mandar imprimir M2, ele vai imprimir M2 de B, certo? Se fosse classe D herda de C, vírgula B, então ele iria pegar o de C, certo? Então, vai funcionar assim, né? A nossa saída aí. Existe o chamado mix-in de herança múltipla. Aqui eu vou nem falar muito sobre eles, não. Na verdade, são classes pequenininhas que servem apenas para serem herdadas, né? A classe chamada mix-in, né? Mix-in, na verdade, ela serve para fazer herança múltipla, né? É uma classe que ela não é independente, ela se destina unicamente a adicionar funcionalidade em outras classes. Então, quando eu tenho uma classe que só vai adicionar funcionalidade em outra classe, né, como exemplo a nossa classe autenticado que nós vimos anteriormente, ela pode ser um mix-in, né? Por quê? Porque ela vai simplesmente adicionar uma funcionalidade. Então, só vai servir para adicionar funcionalidade? É um mix-in. Então, a gente vai colocar esse termo mix-in no final do nome da classe. Então, autenticável mix-in, certo? Então, certo? Aqui, ó, dado outro exemplo, né, de atendimento, cadastro atendimento, atende cliente. Então, são duas funcionalidades que vão ser colocadas em no gerente, por exemplo, né? Hora extra mix-in, né? Calcular a hora extra. Então, aqui, ó, gerente pode herdar de funcionário, pode ir ao mesmo tempo de autenticável, mix-in, né, que nós vimos anteriormente, e hora extra mix-in, que nós vimos aqui agora, né? Então, são só funcionalidades que estão sendo herdadas a mais, né, que estão sendo colocadas aí a mais. Já a classe diretor, ele herda de funcionário e foi adicionada a funcionalidade autenticável mix-in. Então, isso serve para a gente colocar funcionalidades a mais nas nossas classes. Só que isso, pessoal, pode ser um problema quando o nosso sistema começa a ficar muito grande, né? Então, pode ser que nomes de métodos tenham nomes diferentes, nomes iguais, né? A gente pode, métodos podem ficar com nomes iguais, pode dar vários problemas aí por a gente
isso fugir do controle da gente, né? Você tem que tomar muito cuidado para isso não fugir do controle. Só para vocês saberem que existe, mas não é uma prática muito recomendável, tá? Pode ser utilizada, mas não é muito recomendável. Tem um exemplo do Tinker aqui que ele colocou na apostila. Olha só, nós temos aqui um objeto T, uma classe text, que herda de widget, né? E herda também de xView e de yView, né? E ao mesmo tempo o widget herda de base widget e herda de MISC, né? A widget também herda de pack, place e grid, né? E todas ao mesmo tempo herdam de object, né? Então o que ele tem que percorrer? Olha só, ele percorre, vem para widget, depois vem para base widget, depois vem para MISC, depois vem para pack, depois vem para place, depois vem para grid, depois vem para xView, depois vem para yView e por último object. Então, se eu chamo um método, ele vai percorrer isso aqui até ele encontrar o método. Se ele não encontrar, aí vai dar o erro. Mas ele tem que fazer percorrer tudo isso para chegar lá, ok? Então, a gente pode utilizar, mas não é obrigatório, né? E também deve ser, eu acredito que a gente deve evitar um pouquinho de ficar utilizando classe só para adicionar funcionalidade. Embora seja uma opção, né? Às vezes é uma boa opção. Se não for possível fazer de outra forma, ok? Por último, as interfaces. Nós já estamos bem adiantados na nossa hora aí, mas vamos falar um pouquinho rapidamente sobre interface. Que é interface, esse cara da apostila que errou. É um Rzinho, né? Interfaces. Então, a Python, nem em outras linguagens, existe uma palavra reservada para interface. Ou seja, em Java, por exemplo, quando eu vou criar uma interface, eu coloco lá interface, né, e o nome da interface. Como a gente vai criar uma classe, a gente coloca class, né? Então lá a gente tem essa palavra interface. Aqui a gente não tem isso, né? Aqui nós vamos... a interface aqui, ela vai ser feita de maneira diferente, né? Então, nós vamos ver então como que nós vamos criar então uma interface aqui. Então a interface nada mais é do que uma classe toda abstrata, né? Uma classe toda abstrata. Ela só vai servir para herdar, para ser herdada. Ela não vai ter implementação de nada. Só vai ter ela vai ser como um contrato que a pessoa que herdar dessa interface, ela vai ter que implementar os métodos que tem na classe, né? Que tem nessa interface, que tem nessa classe abstrata, ok? Então aqui no nossa classe autenticável, ela pode ser uma classe abstrata com método autentica abstrato, né? Então, como ela é toda abstrata, se ela for toda abstrata, então ela vai ser chamada de interface, ok? Então é só mesmo, né, uma forma de chamar, né, de interface. Aqui ele coloca, né, a questão da documentação. Uma boa prática é colocar essa documentação. Então, como se trata de uma interface, uma linguagem de dados dinâmica, com tipagem dinâmica como o Python, é uma boa prática então a gente documentar, como a gente já falou, na classe abstrata lá, ok? Então eu vou colocar, né, criar a classe, vai herdar de ABC, como já falamos anteriormente, e vai ter os métodos abstratos. Eu vou colocar, eu nem preciso colocar o pass, né? Lá eu coloquei o pass no método, mas a gente não precisa colocar. Vai colocar só o comentário dizendo que é um método abstrato, não precisa colocar o pass. Então eu vou até tirar lá, porque aqui tinha colocado, né? E não vai ser necessário, tá? Como ele é um método abstrato, né? Tá com um arroba, né? Tá assinado como um método abstrato, não precisa colocar o pass. Beleza, então vamos voltar aqui. Então só vou explicar, né? A classe, né? Que é uma classe abstrata que contém operações de objeto autenticado. As subclasses concretas devem sobrescrever o método autentica, né? Então, só explicando que a classe, no método também faz a mesma explicação. O método abstrato faz verificação da senha, return true, se a senha confere, falso caso contrário, né? Então, nas classes diretor-gerente herdariam de autenticável, mas aí a diferença Mas qual a diferença de herdar então? Né? Então, eu falei que os mixins ele coloca funcionalidade. E
interface ela também vai dizer para você fazer, né? Então não tem grande diferença, né? A única diferença é que o mixin ele gera, né, muito acoplamento entre as classes, né? Que gera a herança múltipla, né? Então, na verdade, quando a gente acaba vinculando uma classe a outra e fica muito sobrecarregado, né? Fico vinculado ali. Se houver a modificação numa classe, vai ocasionar comportamentos diferentes nas classes que estão sendo herdadas, né? Já o interface, não, a interface ela vai fazer o que? Ela vai pegar, você vai poder implementar na própria classe. Então ela só vai trazer, você vai herdar ela, né? Vai herdar essa interface. Aí você vai implementar um método na classe, né? Então não há um acoplamento, só vai ter um método dizendo que vai ter que existir um método com aquele nome na classe, mas não necessariamente vai dizer como o método vai ser implementado. Aí você que vai decidir como esse método vai ser implementado na classe que herdar, certo? Então somente serve para isso, é como um contrato mesmo, obrigar a pessoa a criar aqueles métodos na classe que está herdando daquela interface. Okay? Depois nós vamos ver isso nos exemplos práticos futuramente. Nós vamos comentar sobre essas interfaces, vocês vão ver então como que elas vão funcionar, né? A novidade, né, é que das classes ABCs agora recentes, né, elas têm um método chamado register, né? Registers. E elas vão introduzir uma subclasse virtual, que são classes que não herdam de uma classe, mas são conhecidas pelos métodos isInstance e isSubclass, né? Ou seja, o nosso gerente, no caso do gerente lá, né, daquele exemplo anterior, eles não precisam herdar da classe autenticável, né? Basta a gente registrar ele como autenticável lá. Então a gente pode fazer isso também, ó. Então aqui eu coloco lá autenticável registra gerente, né? Então chamo a classe e uso o método register dele, passando o gerente. E aí depois eu vou testar o método de instância e subclasse para a gente ver, ó. Então o gerente criou né? Primeiro colocou o autenticável registrava a classe gerente. Depois foi criado um objeto da classe gerente com os dados, né? Que vão e colocando o valor do seu salário. E depois mandou imprimir isInstance autenticável e isSubclass autenticável. Então, né, está verificando então se é possível passar essa instância para autenticável e se essa subclasse ela pode ser passada para autenticável. Então, sendo dessa forma, ele vai gerar saída true e true, né? Então, o Python não vai verificar se existe uma implementação do método autentica em gerente, né, quando registramos a classe. Quando a gente registra a classe gerente como autenticável, né, como um autenticável, prometemos para o Python que a classe implementa fielmente a nossa interface autenticável definida. Então, vocês viram só? Então, quando o método coloca instância autenticável, quando eu mando registrar, eu estou dizendo que eu implementei os métodos da minha interface autenticável, certo? Então, eu estou usando, né, ou seja, a base dela vai ser autenticável. Então, eu posso passar para o objeto, para a classe autenticável, que não vai ter problema nenhum. Então, por exemplo, aqui, diretor, né? Não vamos implementar o método autentica só para a gente ver. E registrar a instância como autenticável. Olha só. Então, foi criado uma classe diretor aqui sem nenhum método, né? Ou seja, não foi criado o método autentica nele, né? E aí, mandou registrar autenticável em diretor. Registrou. Ele registra, não vai dar erro, né? Não vai dar erro. Depois foi criado um objeto e mandou chamar o método autentica. Aí o que ele vai fazer aqui? Ele vai falar que deu erro. Ele vai falar que o atributo, que o objeto diretor não tem o atributo autentica, né? Não tem. Então, como não foi criado, não tem, ele vai dar um erro, né? Então a gente pode tratar a exceção, né?
utilizar, né, o método instância e subclass, a gente pode usar verificar, né? Verificar se ele é autenticável mesmo. Certo é, se a gente quisesse registrar como autenticável, o certo era ele ser realmente autenticável, ele ter o método autentico, certo? Agora, se ele não tem o método autentico, o ideal é a gente nem registrar, né? Mas, se caso registrar, a gente pode fazer essa verificação, se is instance, né? E mandar autenticar, senão ele imprimir uma mensagem dizendo que ele não é um interface autenticável. Então, aqui, ó, dentro do sistema interno, a gente poderia colocar isso, né? E fazer o login, no caso do login, verificar se ele é o objeto é autenticável, se é uma instância de autenticável. Se for, vai autenticar, né? E assim por diante. Então, vocês viram aí que as interfaces e classes abstratas, a interface nada mais é do que uma classe totalmente abstrata, né? E uma classe abstrata é uma classe que não vai poder ser instanciada. Ela tem que ser herdada, né? Ela tem que ser herdada. Para finalizar aí, né? Então, a classe interface e a classe abstrata, elas têm que ser herdadas. Elas não podem simplesmente criar um objeto dessas duas classes. E elas vão trazer consigo métodos que vão ser métodos que têm que ser implementados nas classes filhas. Okay? Então, geralmente a gente coloca a documentação dizendo como que esses métodos devem ser implementados. O que esse método deve retornar? O que ele deve fazer? Agora, como, aí já é questão da pessoa que herdar essa classe, ou seja, do programador, quando for usar a sua interface, né, ele vai ter que criar esse método. Aí não importa como ele vai criar, simplesmente ele tem que criar. Okay? Então, pessoal, são só detalhes, né, a respeito aí das interfaces, subclasses, né, e classes abstratas. Eu espero que vocês tenham assimilado aí. Esses conceitos são um pouco complicados, principalmente só falando assim, mas o nosso tempo é muito curto, a gente não dá tempo nem de fazer os nossos exemplos como é de costume. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar dessa forma hoje, né? E aí, na próxima aula eu vou fazer um exemplo prático, vou deixar vocês pensando essa semana, né, sobre isso. Se vocês quiserem ler de novo esse capítulo da apostila, tentar entender, refazer aí também, né, quem sabe, se vocês quiserem fazer isso. E na próxima aula eu vou tentar trazer para vocês então exemplos práticos a respeito disso, tá? Colocando uma resolução do exercício, alguma coisa assim, para vocês pegarem melhor na prática isso aí que nós estamos vendo agora na teoria, ok? Então, até a próxima aula aí. Fiquem com Deus e façam aí as atividades. Na verdade, as atividades hoje eu vou deixar um pouquinho, né? Porque nosso tempo foi bem extenso aí na nossa videoaula. Então, eu vou deixar vocês fazerem apenas os exercícios lá e praticarem um pouquinho na aula de banco de dados, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre como conectar, né, o Python ao banco de dados aí. E vamos fazer então uma aula diferente lá no banco de dados, mas que vai servir também para a nossa aula, para essa disciplina de hoje também, né? Vamos misturar um pouquinho as duas disciplinas na aula do banco de dados na próxima agora. Ok? Então, até logo. Bom descanso para quem for descansar e as pessoas que não fizeram as atividades aí todas, que aproveitem para fazer, ok?